Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online do Encontros de Música Clássica e sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música clássica. Vamos saudar a rainha de todas as artes. Viva a música! Nosso assunto de hoje é super interessante, a música das Três Américas. A música que será produzida aqui a partir do final do século XIX, começando o século XX, vai ser uma grande novidade que vai influenciar e vai afetar a música ocidental. E como que tudo isso começou? Com a chegada dos colonizadores no século XV. Nós vamos ver cada lugar que recebeu um colonizador se mesclar com a cultura local dos indígenas, acrescida da cultura dos africanos que vieram trazidos da África como escravos. Foi assim que tudo começou. Os primeiros a chegar foram os espanhóis, católicos, com seu idioma espanhol. Em seguida vieram os portugueses, também católicos, e com o seu idioma português. Mais um pouquinho adiante, pouco tempo, chegaram outros povos que vão colonizar a América do Norte, holandeses, franceses e, mais marcante, os ingleses, das religiões puritanas e calvinistas da Igreja Reformada. Então, essa união vai fazer com que nas Três Américas aconteça o maior sincretismo musical da história. Porque todos os povos que aqui habitavam, uns mais adiantados, outros menos, tinham sua tradição cultural e musical milenar. Então, essas novidades vão se unir e explodir na segunda metade do século XIX, resultando numa variedade musical e rítmica como nunca tinha acontecido até então. Nós vamos começar com os Estados Unidos. E os Estados Unidos deram a grande contribuição à música ocidental com o jazz. O jazz vai se formar no finalzinho do século XIX, começo do século XX. E o compositor norte-americano Gershwin vai ser o grande responsável por trazer esta novidade para a música clássica. Gershwin nasceu em Nova York, filho de imigrantes judeus russos, teve contato com a música desde pequenininho, estudou música clássica, era um excelente pianista, mas um jovem com aquela ebulição, gostando de novidades, pesquisando, indo atrás das coisas novas. Ele vai ser o primeiro branco a participar de um conjunto de negros, um conjunto de jazz. E ele será muito influenciado por isso. Essa ideia do conjunto musical é uma ideia que já existia na música tribal africana e foi uma novidade que surgiu desses pequenos conjuntos. E a ideia do improviso e do solo, enquanto havia as execuções, isso foi a novidade acrescida pelos africanos. Esta novidade vai trazer essa ideia espontânea e criativa, que era um conceito que ainda não existia na época. Essa ideia tão bacana, quem começou foram os brasileiros, com o seu choro, com a técnica do improviso, dos pequenos solos. 50 anos depois do nosso choro, surgiu no jazz. Então, Gershwin, na sua carreira artística e produtiva, vai compor na década de 30 3 prelúdios para piano solo. A
intenção dele era mostrar como estava a música americana no começo do século XX. Uma música clássica genuinamente americana. Vou parar aqui um pouquinho de falar do Gershwin para explicar o que é um prelúdio na música clássica. O prelúdio é uma obra curta que precede uma obra maior. Mas ele também pode ser apresentado isoladamente, como Chopin fez seus maravilhosos prelúdios para piano. Prelúdio é uma obra curta. Neste primeiro prelúdio, Gershwin colocou uma variedade de ritmos, do jazz, blues e até, vocês vão se espantar, baião brasileiro. O baião, esse é um ritmo também genuinamente brasileiro, criado pelos nordestinos, da fusão do lundu africano, das danças dos indígenas e do colonizador português. Esse sincretismo fantástico que fez surgir esse ritmo foi muito dançado no século XIX no Brasil e em Nova York. Gershwin colocou um pouco nesse primeiro prelúdio que nós vamos ouvir, mas nós vamos ouvir numa versão para solo de clarinete e orquestra. O clarinetista é espetacular, é o primeiro clarinetista da Filarmônica de Berlim. Ele vai começar com um glissando no clarinete, que é um escorregar de notas do mais grave até o mais agudo. Quando ele faz esse glissando, o trompete com surdina responde. São sonoridades jazzísticas dentro de uma obra clássica. Mais adiante, o trombone, também tirando uma sonoridade jazzística. É uma apresentação maravilhosa.